Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui direto do Pantanal, aqui na Amazônia, na região verde, tá certo? Do Brasil, aqui perto da Colômbia, ali mais ou menos nas proximidades do limite da fronteira, para trazer um vídeo maravilhoso para vocês. O que seria? Mais uma vez estamos aqui com o Jonatas Amaral, psicólogo, né? Ele tá batendo esse papo com a gente, já gravamos um vídeo de introdução muito bom sobre vigorexia. Se você não sabe o que é ou não tem a mínima noção, dá uma olhada no vídeo, né? Procura lá JNutri Vigorexia no canal do YouTube, no Instagram também vai ter. E eu trago uma pergunta para você. A primeira coisa, tá usando álcool em gel? Importante, hein? A segunda coisa, você sabe a diferença entre bulimia e anorexia? Como assim, a mesma coisa? É a mesma coisa, Jonatas? Fala um Será? pouco pra gente isso aí, que eu acho que não é não. Não, Fala aí. você tá certo, né? De forma alguma. Primeiro também mandar aí um alô a todos que acompanham o canal, né? Muitos inscritos. Tem. É melhor de falar sobre. Mas enfim. Desproverá. As pessoas se confundem bastante, né, com a questão da bulimia, da anorexia, né? Ambos são transtornos alimentares, isso aí de fato. E também, né, os dois têm a ver com a questão da distorção da imagem, né, que o sujeito tem de si. Ou seja, aquilo que o sujeito vê não é o real. E qual é a outra semelhança, antes da gente falar das diferenças, né? A outra semelhança é que tanto a anorexia, tanto a bulimia, existe uma preocupação do sujeito muito grande com ganhar peso, né? Mas aí o que é que acontece? Na bulimia existe uma compulsão. Quando a gente fala de compulsão, a gente está falando sempre de um comportamento repetitivo, né? A gente está falando de um comportamento incessante, né? Que nunca tem uma pausa, digamos assim, né? Preciso fazer aquilo o tempo todo para tentar resolver algo. Então eu acabo entrando em um ciclo vicioso. Isso é uma compulsão, né? Então a bulimia é uma compulsão alimentar, né? A pessoa acaba ingerindo os alimentos, as pessoas comem normalmente os alimentos, porém sempre vem a sensação de culpa. E o que seria a culpa? A tentativa de mudar o passado. Eu não deveria ter feito isso, né? Eu tento mudar o meu passado. Eu tento mudar aquilo que eu já fiz. Há um incômodo, né? Então, sempre que a gente fala de culpa, a gente está falando de um ato feito e que está no passado que a gente tenta modificar. Isso não é possível, né? Então, como eu tenho essa sensação de culpa, o que é que eu acabo fazendo? Eu provoco meu próprio vômito ou acabo, inclusive, tomando laxantes, né, Desagradável. para poder eliminar aquela substância, né, ou aquelas calorias, né, e isso é o pensamento da pessoa que tem a questão da bulimia, né, aquelas substâncias, aquelas calorias, para amenizar minha sensação de culpa, para também não ganhar o peso, porque eu sempre estou me vendo como uma pessoa gorda, como uma pessoa que precisa entrar em um padrão sociocultural estabelecido. Então, essa é a questão da bulimia, que vai diferenciar da anorexia, que aí vai entrar já um outro conceito, né, que de forma geral é marcado por comportamentos restritivos, né, à questão dos alimentos. Então aí já é a primeira diferença, né? Eu, enquanto anorexo, né, dando um exemplo, eu evito de comer, né? Eu não vou comer porque eu acabo, né, enxergando que eu estou gordo. Inclusive a questão da anorexia, nós estávamos conversando outro dia, como uma pessoa que ela não quer comer, não quer engordar, mas ela fala para os colegas com medo de ter uma rejeição, uma discriminação, né? Dizer, não, eu quero ganhar peso, eu quero é comer e tal. E aí ela fica enganando as pessoas, né? Para poder não ter essa reprovação social de cara, tipo, poxa, cara, tem esse problema, Exatamente, é o que a gente chama de sabotagem, né? Eu sabotagem. acabo sabotando os meus colegas e me auto-sabotando também, né? Me auto-sabotando também. Isso acontece justamente porque eu quero satisfazer o padrão estabelecido, né?
E geralmente a gente sabe disso, inclusive das piadas que muitas pessoas sofrem por estar acima do peso, né? Então já tem esse padrão cultural, sociocultural estabelecido, e essa pessoa, como quer dar satisfação a esse outro, a essa sociedade, quer encaixar dentro de um padrão, né? E aí, obviamente, como eu não quero uma reprovação, seja na minha estética, na minha parte emocional, na minha atitude, eu também não vou querer. Então eu acabo sabotando os colegas, né, as pessoas, os familiares, as pessoas que estão em volta, né, geralmente, falando, dando desculpas muitas vezes, né, e isso vale ressaltar que não é um ato, digamos assim, consciente, no sentido de que a pessoa faz isso e sente prazer em fazer isso, né? Mas simplesmente as pessoas realizam esse comportamento da sabotagem no sentido de proteção. Eu não quero ser julgado, né? Eu não quero que me reprovem, eu não quero ser punido através dos comentários, dos olhares, então eu acabo falando, não, eu não vou comer porque eu não gosto desse tipo de alimento, né? Ou então, não vim preparado hoje, não trouxe dinheiro, deixa para um outro dia, enfim, né? Porque eu não quero a punição, eu não quero essa reprovação. Então não é algo que vai dar prazer, né? A pessoa simplesmente está afastando o que é aversivo, né, de si. Quando eu falo aversivo, é justamente isso, né? Os comentários que trazem Porque incômodos. aquele amigo mais próximo, você imagina, você vai dizer, não, cara, não tô comendo nada disso aí porque eu não quero perder peso, não tô tomando café da manhã, meu almoço eu só tô comendo uma colher de arroz, meu jantar eu evito comer também. Então a pessoa vai dizer o que de uma pessoa dessa? Cara, você é maluco, por que você está fazendo isso? Você está se acabando. Então, para fugir disso aí, ele vai enganar as pessoas e se sabotar também. Exatamente, exatamente. E esse entra dentro de um processo de sabotagem, né? E o autossabotar é porque muitas vezes a pessoa está entrando, né, nesse ciclo vicioso sem nem se dar conta, né? E aí entra um pouco no outro vídeo que nós falamos também da vigorexia, de um vazio existencial, de uma aceitação, enfim, né, questões emocionais, e a pessoa acaba entrando nesse comportamento, né, ou adquirindo, né, ou desenvolvendo, acho que essa seria até a palavra mais adequada, desenvolvendo esse transtorno, né, alimentar, que seria tanta bulimia, tanta anorexia, para tentar suprir algum tipo, né, ou alguma demanda, né, psicológica, emocional, né? Então, pessoas, né, com também, né, com um histórico de muita reprovação, né, pessoas que muitas vezes não têm uma autonomia desenvolvida. Então, se tem um padrão estabelecido, precisa entrar nesse padrão. Eu não me conheço, eu não sei quem sou, não sei o que eu desejo, o que eu quero. Tem um padrão, então esse padrão que é o correto. Eu preciso me encaixar nisso daí, eu preciso me adaptar nisso daí. É aquele ditado que diz: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Exatamente. Quem não sabe o que quer ser, qualquer coisa serve. Exatamente, bem por aí. E aí é o perigo, né? Exatamente. Então, aí entra nesse processo de se auto-sabotar. E nem sempre esse processo ele é consciente, né? Por isso mesmo a questão, né, de um acompanhamento psicológico, uma psicoterapia, para você ver o que é que está por detrás disso. É como se você estivesse vendo ali só a ponta do iceberg, né? Só que a mesma quantidade que tem ali fora, né, tem também dentro do mar. Uma outra situação é a pessoa que, lembrei agora que você falou, que às vezes a pessoa diz, não, eu tenho bulimia por causa disso. Na verdade a pessoa está inventando uma causa e não quer descobrir o real motivo. Isso pode atrapalhar todo o processo. Exatamente, né? Exatamente. Como eu ia usando dentro dessa analogia, encaixa muito bem isso daí, né? Então eu vejo, né, só o que está por cima do mar e não quero mergulhar, né, para ver o que é que está por debaixo, porque isso machuca, isso dói, isso é aversivo. Quem então, gosta de dor, né? Exatamente. E ninguém escolhe sofrimento. Qual ser humano que escolhe sofrimento? Então não quero entrar em contato com isso. E aí vem esse processo de se auto-sabotar, né? Mas os dois transtornos, né, sempre está ligado a essa questão da distorção da própria imagem, né, da busca por um padrão que foi estabelecido, eu preciso encaixar dentro disso, né, por demandas emocionais muitas vezes, na maioria das vezes, para não dizer sempre, né, e obviamente são transtornos, né, que têm impactos grandes, e a gente fala também da questão até da comorbidade, porque você fala de um transtorno
da bulimia, da anorexia, mas outros transtornos acompanham também. Isso, na verdade, assim, já partindo para o lado da nutrição, uma pessoa que não se alimenta, ela já não tem a quantidade de nutrientes necessários, né, para o funcionamento celular. Então, já exige um comprometimento da saúde e o sistema imunológico fica lá embaixo. Então, a pessoa pode pegar, por exemplo, o Covid-19 e não se cuidar, né? Então, não é só álcool em gel não, meu irmão. Você tem que se alimentar direitinho. Uma outra situação é a pessoa que vive colocando a comida para fora. Digamos, ele encontrou um doce gostoso e bonito, foi na padaria, comeu aquele doce, quando dá 5 minutos, ixi, o corpo não pode processar, senão eu vou engordar. Porque eu fiz isso. Porque né? eu fiz isso, aí bate a culpa, a pessoa corre no banheiro, só que nesse tempo de 5 minutos, o seu estômago já produziu suco gástrico. E está em pleno funcionamento. E você vai colocar esse bolo alimentar de volta com o suco gástrico queimando em todo o seu esôfago. Isso pode gerar esofagite, câncer de esôfago, dentre outras doenças, né? Então é algo que não é só estético, gente, é um risco para toda a saúde. Inclusive uma pessoa debilitada assim, qualquer coisa pode morrer. Exatamente. Então tem todos esses perigos aí, né? Boas informações, inclusive, né? Porque acaba sendo, quando a gente fala de saúde, né? Não existe dualismo, mente e corpo de forma separada, né? Então tem uma coisa está ligada à outra. Então a gente está falando de um transtorno, né, que tem as suas demandas emocionais, né, oriundas muitas vezes desse processo psicológico, né, disfuncional, mas obviamente a parte biológica do corpo, como você bem explicou, também vai ser impactada, né? Por isso mesmo a necessidade de identificar, né, e de poder tratar, de cuidar o quanto antes desses transtornos, né? Sempre vai existir nos dois uma distorção, obviamente, né? Essa, digamos assim, insatisfação constante com a imagem corporal, né? Agora existe a questão da adesão, né, do alimento, acaba ingerindo e aí provoca esse vômito, toma laxantes, quer eliminar porque vem a sensação de culpa, e o outro evita, né, ingerir esse alimento para também não ganhar o peso. Uma coisa que é importante para diferenciar também está no corpo. Geralmente as pessoas que têm o transtorno da anorexia são desnutridos ou apresentam um corpo muito emagrecido, né? E na bulimia não necessariamente, né? Porque tem essas causas que você falou, mas não necessariamente o provocar do vômito diminui tanto o peso como na anorexia. Então o corpo já pode ser um sinal também de você poder diferenciar, além dessas questões, né, que um vai ingerir e vai provocar saída e o outro acaba não ingerindo. Mas além dessa diferença, tem a questão do corpo, que pode servir para o especialista, né, como uma variável importante da identificação, né, para diferenciar um transtorno do outro. Em ambos os casos, a gente pode afirmar que tem um sintoma parecido com o da vigorexia, que é de se olhar no espelho e não enxergar a realidade. Exatamente. A pessoa seca, esquálida, no osso, na titela, como a gente disse, e está se enxergando gorda. Perfeito. Interessante, que os três casos, né, tem essa distorção da própria imagem, né? Que a gente falou no vídeo passado, da vigorexia, sempre, né, buscando o corpo ideal, e esse corpo acaba sendo irreal, porque nunca chega no objetivo final. A bulimia, para evitar, né, o ganho de peso, a pessoa já se acha gorda. Você que tem bulimia, a polícia tá atrás de você, tá vomitando, tá deixando de comer, cuidado, a polícia tá caçando aí. Pois é. Aí, ó. E a anorexia também, essa agora aí foi para anorexia. Enfim. Né? E aí na anorexia também vai ter essa distorção. Então, assim, a grande diferença é que na vigorexia sempre vai ser o olhar pela utopia, pelo ideal, pela perfeição, né? E na anorexia e na bulimia não existe o olhar do ideal, né? No sentido de que meu corpo ele tá bom, só que precisa melhorar. Não, na anorexia e na bulimia o corpo nunca tá bom, sempre é uma insatisfação geral, né? E isso é importante a gente também deixar claro. A linha para poder cuidar
segue a mesma da vigorexia. É um acompanhamento muito profissional também, né? Então vai precisar novamente aqui da psicoterapia, da ajuda psicológica, vai precisar do nutricionista, né, da área da nutrição, para poder estar avaliando e acompanhando, né? Aí fazendo a propaganda aí, muito bem. Né? Vai precisar do educador físico, muitas vezes, nesse processo também, e a avaliação médica, né? Então sempre uma equipe multiprofissional, outros profissionais também, né, podem agregar, mesmo porque existem práticas integrativas e, enfim, pode estar ajudando muito nesse bem-estar biopsicossocial como um todo. Pois é, gente. Tudo isso pode gerar uma outra situação, que é a depressão. E esse é o tema do nosso próximo vídeo. Eu espero que você possa assistir, tá? Esse, na verdade, é o nosso segundo vídeo da série de 4 vídeos, onde nós falamos sobre nutrição aliada à psicologia e psicologia aliada ao exercício físico. Você sabe o que é prática integrativa? Já ouviu falar? No próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Desconsidere aí a polícia passando a cada momento. O pessoal de segurança aqui resolveu fazer parte do nosso vídeo, mas não tem problema. Segurança pública é saúde mental também. A gente sente protegido. Faz parte do vídeo também. Mas é isso, gente. Se tá no YouTube, dê aquele joinha, compartilha pra galera. Se quiser mais informações, pode se inscrever no canal. Se estiver no Instagram, também pode recomendar pro pessoal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu, gente. Um abraço.